Fala galera, beleza? É o Arthur do canal Mamãe Falei. Pra quem não sabe, essa semana eu tava em Brasília e aconteceu na verdade uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, por causa daquele meu vídeo com o Jean Willis, eu tenho acesso restrito lá no Congresso, é verdade. Por causa da minha confusão lá com o Jean Willis, ele fez questão de restringir o meu livre acesso na casa. E aí eu tava circulando lá, num lugar na verdade que eu nem poderia estar, e encontrei o deputado Jair Bolsonaro, cara. Uma coisa interessante que aconteceu é que assim, a gente discorda, né, de algum ponto econômico lá. Na verdade vocês vão perceber que eu sou mais da opinião que tem que privatizar tudo logo, tem que tirar logo todas as empresas da mão do Estado, do jeito que elas estão. Ele parece que não, parece que ele quer dar uma valorizada nela. Eu não entendi na verdade muito bem a posição dele, mas o fato não é esse. O fato é que a gente discordou e desse vídeo dá pra tirar uma reflexão muito legal, cara. Pra você que fica, o Bolsonaro, você fala uma coisa que você discorda do Bolsonaro, o cara já vem te xingar, etc. No final desse vídeo, cara, o próprio Bolsonaro falou uma coisa que eu achei muito interessante, cara. Então faz o seguinte, assiste o vídeo até o fim e dá uma refletida aí. Não se esquece de se inscrever no meu canal, curtir lá no Facebook e vamos questionar tudo. Eu não sei se vai ser um MMA ou um UFC. Fala uma coisa pra mim. A primeira pergunta que eu tenho é o seguinte: o que o senhor acha dessa briga que existe entre conservador e liberal, até na internet, nas redes sociais? Você acha que isso não é uma coisa assim que atrapalha um pouco o nosso lado, que a gente conjuntamente quer lutar contra a esquerda, contra excesso de impostos, etc? O senhor não acha que é uma coisa negativa? O pessoal mais conservador, o mais à direita, é especialista em dividir. Não acho que porque, por exemplo, em parte eu sou alguém da direita, se eu faço uma coisa errada, esse é o pau mesmo, tá? Mas não por qualquer besteira. Hoje eu estou vendo nas mídias sociais uma foto do Henrique Meirelles e ele falando que o Jair Bolsonaro vai votar favorável à reforma da Previdência. Olha só, eu nunca conversei com o Henrique Meirelles, acho que a distância mais próxima foi 10 metros uma vez aqui no Congresso. E eu não dei essa opinião para ninguém ainda, tá? O meu voto está definido já. E já vai ter gente agora descendo o pau e mijar por causa disso. Mas tudo bem. Agora não podemos nos dividir, nós somos a maioria. O Brasil, da maneira como está caminhando, todos nós vamos para o fundo do buraco. O pessoal tem que entender isso daí. Eles vão brigar todo mundo na cova lá. A igualdade que a esquerda prega, se não me entender, só existe duas situações. No cemitério, a gente vai feder igualzinho nós dois, né? E depois na miséria, como vive o pobre do povo cubano, o pobre do povo norte-coreano. Isso que a gente não quer. Nós temos que valorizar a meritocracia. Se é para ser todo mundo igual, quando a gente subir no avião hoje, ok? Começar a decolar, daí você pega lá, um aeromoço e fala para ela assumir a cabine, o cockpit do avião. São todos iguais. Não é assim, tá certo? Nós somos diferentes. Eu sou diante de você e você é diferente de mim. Exatamente. Cada um busca na verdade, espaço. a gente concorda em um monte de coisa e tal. Eu acho que um dos pontos que a gente discorda é justamente o ponto econômico. Eu acho que é o mais assim, importante, que é justamente onde eu tenho dúvidas a respeito da sua política. O que o senhor acha assim, de protecionismo econômico? Por exemplo, a Petrobras é um tipo de protecionismo que a gente tem no Brasil. Você não acha que privatizar ou abrir o mercado é uma solução melhor para a nossa economia? Esse é meu pensamento. O que faz o Estado forte é você forte. O Estado forte domina você. Acaba definindo aqui até o que você vai comer. Acaba definindo sua liberdade e por aí afora. Se você tirar esse peso do Estado, primeiro, no meu entender, diminui drasticamente a questão da corrupção. A economia no Brasil não é apenas taxa de juros. Quando o pessoal muitas vezes aqui, né, vamos aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Se essa lógica fosse certa, na Alemanha ou no Japão, que os juros são negativos, a inflação teria que estar lá nas alturas, e não é isso daí, ok? A economia é uma série de fatores. Por exemplo, eu tive há pouco tempo no Vado Ribeira, para encurtar isso, fazer bem curto aqui. Montanhas de magnetita, que são resíduos, né? Lá de uma mina na cidade vizinha de Jacupiranga, chama-se Cajati. Uma empresa chinesa comprou lixo. Sim. E as informações que eu tenho estão tirando nióbio de lá. Na carta metalogenética, no mapa metalogenético, tem incidência de nióbio lá. Então, essas grandes riquezas que nós temos que valorizar, não é estatizar. Temos que ter uma. Porque até o pior patrão que existe é o público. Nós temos que. Agora, essa riqueza não é apenas. Não é não exportar, não explorar e não vender. Nós temos que agregar valor, agregar mão de obra nisso, para você, quando for vender algo mais que dê lucro para nós. Nós não podemos, resumindo, continuar exportando um navio de minério de ferro e recebendo uma canoa de volta de aço.
Aqui é pra já que você é do Mamãe Falei, né? Não falei Mamãe aqui. Par de aliança desse aqui, falou Guilherme, é no barato R$3.000. Um par de aliança de nióbio, que a França, que o Japão produz, custa $1.400. Então, teoricamente... Entendi. Você não quer ser um agro, você não quer exportar matéria-prima e comprar o produto mais caro. Tem país que, por exemplo, importa nióbio nosso e está fazendo reserva estratégica. Eu pergunto, em algum lugar do Brasil temos 1 quilo de nióbio estocado? Não tem. Entendi, mas você não acha que assim, é minha dúvida, você acha que se a gente proteger o nióbio do mercado financeiro externo, etc., não é a mesma coisa que a Petrobras faz com o nosso petróleo? Primeiro que petróleo, olha só, a OPEP quando surgiu, foram alguns países que exportavam petróleo e resolveu o quê? Criar essa organização para poder botar o preço lá em cima. Nós temos que, por exemplo, tudo é um mistério no Brasil, um tabu. Eu fico muitas vezes correndo atrás, fiz um requerimento de informações, veio de forma incompleta, estou pedindo novamente. Eu quero saber quanto o Brasil ganha de imposto por ano lá de Araxá exportando nióbio. Não consegui saber ainda, duvido que você saiba. Também se souber, por favor, me diga. Agora, você pode ver, as aplicações do nióbio, como por exemplo lá a Alemanha, chassis de automóveis, é um primeiro impacto como se fosse um airbag no chassi, porque ele é mais resistente, mas é maleável. Aplicação, por exemplo, nióbio em prédios no Japão, não é apenas o aço, porque como ele é mais resistente à corrosão, ele tem uma certa flexibilidade, ele resiste mais aos abalos sísmicos. A China acabou de fazer um gasoduto de 9.000 quilômetros. Na mesma bitola, você consegue botar mais do dobro de gás dentro dele. Porque ele aguenta mais pressão. Eu nem discuto assim, os avanços tecnológicos do nióbio. A questão é o seguinte, você não acha que proteger esses avanços, deixar ele na mão do Estado, seria a pior opção, assim? Não seria melhor abrir para o mercado? Não quero botar o Estado, eu quero botar empresários brasileiros. Olha só, eu tive uma matéria de jornal, que a matéria não era essa, eu fui lá na entrelinha correr atrás. A China está num processo bastante avançado para explorar nióbio em Catalão por concessão. O que eu gostaria de fazer? A China vai explorar? Vai, mas por parceria. Ah, entendi. Então o que o senhor deseja fazer não seria criar uma empresa estatal para administrar o nióbio. Não tem o petróleo, ia ter o nióbio também. Você já vai ter um montão de deputado aqui querendo indicar lá o amiguinho, cabide de emprego, etc. Como que o senhor acha que a gente deve acabar com isso? Fazer parceria com o setor privado. Você pode, privado, preferencialmente o brasileiro, você pode fazer com fora do Brasil, mas seria daí o que acontece? Partilha. Eu lembro quando eu era garoto, quando alguém queria, você tinha uma terra lá, eu queria plantar, por exemplo, mandioca na tua terra. Ok? Mas não. Pô, justo mandioca, pô. Escolhe outra coisa aí pra plantar, pô. Abóbora. Quando você criava porco, era comum você fazer uma plantação de abóbora, uma coisa qualquer. Você fazia isso de meia, chamava de meia. Ou seja, quando a porca desse 10 porquinhos, 5 para cada um. E você fazia isso, o Brasil tinha que fazer a mesma coisa. Quando você vê repartir entre o setor privado. Privado pode ser, sem problema nenhum. Porque se você trabalha esse material, agrega trabalho, né? É isso que você tem in natura aqui, você ganha mais. Uma coisa semelhante ao grafeno. É importante, eu vou te falar. Eu tive em Cajati, Vado Ribeira. E lá estão ampliando uma reserva indígena, nunca teve índio lá, ok? De 8 anos para cá, botaram uma tribo lá, não sei o quê, uns índios lá, Paraguai inclusive eles, e agora estão ampliando. Essas reservas estão englobando montanhas de grafite, onde você tira o grafeno. Em cada 1 quilo de grafite, 150 gramas de grafeno. Você tem uma ideia, aplicações do grafeno, um montão. É de A a Z. A mais importante. Eles estão em vias de produzir uma bateria, é menor do que a nossa convencional, mas ela tem uma capacidade de recarga em poucos segundos. Imagine a revolução na indústria automobilística, você tendo pesquisadores que consigam fazer essa bateria, o pessoal diz, consiga fazer nota fiscal. Em vez de você exportar o grafite para o pessoal tirar o grafeno lá fora, e cada navio de grafite, você vai receber uma canoa de bateria de grafeno, porque nós investimos em pesquisa aqui no Brasil. Entendi. E detalhe, quando eu fui no Mackenzie, primeiro parabéns ao pessoal do Mackenzie. Eu fui lá no centro de pesquisa, a maioria das pessoas que estão lá são de vários países do mundo, inclusive encontrei uma angolana, que na área dela, ela dominava tudo.
assim como o austríaco, tinha chinês também lá, tinha japonês. Não, sem dúvida o Brasil tem qualidade de mão de obra, de pessoal, de tudo isso para avançar tecnologicamente. Eu acho que o caminho para a gente chegar lá, vê se o senhor discorda de mim, em vez de pôr o Estado para incentivar isso, o contrário. E aí nessa mesma linha eu te pergunto, em relação... A Mackenzie é particular. Então, exatamente, eu acho que assim, a gente tem que incentivar a iniciativa privada. Nessa mesma linha eu te pergunto, em relação à Petrobras, o senhor é ou não é a favor da privatização da Petrobras? Você pode começar a privatizar por partes, mas você tem que dar uma recuperada nela. A Petrobras, o seu valor foi jogado no chão com o petrolão. Você tem que dar uma recuperada nela, para você não vender de forma tão... Mas é a favor da privatização? Eu aceito discutir. Não pode assim, sim, não. Entendi. Quer namorar comigo? De jeito nenhum, é não e não. E se pintar um clima? Não tem que discutir. Não e não, se pintar um clima, não, olhar, não. É a mesma coisa, certas coisas você tem que discutir para fazer a coisa melhor, para não se entregar, sair entregando. Entendi. Nós não podemos. É que, por exemplo, se o Estado afundou ela, como é que o Estado vai recuperar ela? Está tendo uma certa recuperação agora, porque ninguém quer. A diretoria toda, a diretoria toda agora não está sendo indicação política. É porque o político não tem estímulo nenhum para indicar alguém técnico lá. Ele quer fazer aquilo lá negócio. Você pode ver. O meu ex-partido, né? Você não pode falar de ex-mulher, ex-marido, mas é meu ex-partido. Indicou o senhor Paulo Roberto Costa. Você viu o que deu? Segundo, se você botar no YouTube lá, o Youssef, o Dolly Youssef falando, ele diz que para alguns deputados ele chegava a pagar por mês 250 mil reais. Entendeu? Sim. Tá? Mas o que te leva a crer que no futuro isso não vai acontecer de novo se a gente deixar ela na mão do Estado? Não, olha só, você tem que dar uma certa recuperada nela para depois você partir para privatizar. Esse é o quando eu falei que o FHC tinha que ser fuzilado lá atrás, tu lembra? Aquela bronca toda? Tem que fuzila o FHC! Lógico que é uma metáfora. Sim. Não tem como fuzilar o FHC. Tá ok? Mas foi pela forma como ele privatizou a Val do Rio Doce. Vou te contar uma coisa aqui, eu não posso contar tudo porque eu iria para o Conselho de Ética. Eu recebi uma resposta a um requerimento de informações meu, porque a agricultura nossa depende 100% do potássio da Rússia. Pois se nós dependemos 100% da Rússia, se a Rússia resolver diminuir a importação, aumentar o preço, a nossa economia aqui vai ser abalada, porque a locomotiva dela é o agronegócio. Daí eu vi vendo uma matéria do Jornal do Estado de São Paulo sobre o Chico Graziano, que fala muito sobre agricultura. E em cima de pequenas informações dele, eu entrei com informações. Ou seja, na foz do Rio Madeira tem uma grande área com incidência de potássio. Que em 2008, o que o senhor Sérgio Gabrielli, presidindo a Petrobras, fez? Vendeu o direito de explorar potássio naquela região a uma empresa canadense. Isso para mim é um crime de lesa pátria. Okay? Até eu posso falar para você. Por quê? Quando eu entrei com o RecInfo e perguntei por quê, por quanto e que pé está, eu recebi e veio carimbado confidencial. Para que eu quero uma informação só serve para mim. Não, eu concordo nisso, eu concordo com o senhor totalmente. Eu acho que assim, o Estado é um meio menos transparente e menos eficiente para administrar qualquer coisa. Por isso que eu acho que é o seguinte, a privatização ela tem que ser de qualquer forma, mas é já, justamente para atrair o mercado para cá e gerar competitividade. O Estado bagunça até as Forças Armadas. Olha o perfil dos Pois é, você quer deixar a Petrobras na mão do Estado? Não, mas pera, mas não é privatizar, isso é olha só, olha o perfil dos últimos ministros da Defesa. Sim. PCdoB. Você confia no Estado para administrar o nosso Ministério da Defesa aqui? Olha só, depende do perfil do presidente. Se eu for presidente, eu vou botar quem conhece o assunto, um general quase, um oficial general. Eu não confio no Estado para administrar nem a Petrobras, nem o Nióbio, nem nada. O Nióbio é isso que eu acho. Pode deixar. Desculpa. A segurança de uma nação, quem a provém, né? São as Forças Armadas. Em qualquer país sério do mundo, um dos ministérios mais importantes é o da defesa. Vai a Israel e botar alguém, por exemplo, do Estado Islâmico, alguém do... essa parte Vai a Israel e botar
o secretário de Defesa, o ministro da Defesa, alguém que não cara entende do assunto. ineficiente, com Não certeza. tem condições. Isso eu concordo com o senhor. É que assim, a minha dúvida é sempre mais na área econômica. Eu tenho muita dúvida econômica com o senhor, porque assim, Não, fica tranquilo. a gente Fica concorda em tranquilo. muita coisa. Ó, Eu tenho medo de protecionismo. Esse é o meu fica medo. tranquilo. Mas mais do que está por aí é impossível, tá ok? Você tem que diminuir. Nós temos aqui mais de uma centena de estatais. Você tem que passar isso para frente. Tem estatais que são deficitárias o tempo todo. Concordo, concordamos nisso. Deixa eu te falar uma outra coisa, ó. Eu queria te agradecer por ter parado. Pra quem não percebeu aqui, eu parei ele no meio do corredor. O cara parou, tá com voo atrasado. O pessoal aqui, ó, me dando bronca. Ele parou pra falar comigo. Queria te agradecer e falar o seguinte: a gente discorda em muita coisa, mas eu acho que a gente concorda. Você é casado? muito mais. Não, sou solteiro. É noivo, é namorado? Não. Tem namorada? Não, também não. Peraí, você é o quê? Você é. Não, cara, pô, eu sou... Então eu sou casado. Eu e minha esposa discordamos em algumas coisas. Pois é, cara, ó. Isso eu acho que falta na internet. O pessoal aqui, ó, se dá a mão, agradecer a atenção desse cara, foi muito atencioso comigo, mesmo estando atrasado. Ó, muito obrigado, espero ter Vamos mais falar que você fez uma oportunidades. entrevista mamão com açúcar comigo, pô. Ah, sim, cara, mas posso falar, cara, eu acho que a gente não tem que ficar em clima de guerra. Eu acho que a gente concorda, a gente primeiro tem que acabar com a esquerda. Ó. Depois a gente discute um monte de coisa. Mas uma coisa que eu quero te falar: se o senhor ganhar para presidente, por favor, não seja protecionista. Deixa o mercado aberto para nós. Beleza? Olha, eu não sei no paraíso, mas na rampa estaremos juntos, tá ok? Beleza. Valeu. Um abraço, obrigado Valeu, mesmo, viu, cara? até mais. Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita tudo junto, Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreva no meu canal e vamos questionar